Fala, Paulo, tudo bem contigo aí? Tudo bem, Alberto? É um prazer falar com você. Faz um tempinho que a gente não se fala, né? Turma, a gente está um pouco ausente, vamos voltar agora com força total e com assiduidade por conta de problemas técnicos, tinha Hangout, aí mudamos de programa, enfim, agora está tudo resolvido. Ô Paulo, vamos falar um pouco aí dessa retomada do crescimento econômico no Brasil, que só tem frustração, né? Quer dizer, existia essa previsão aí de que o crescimento do PIB poderia ser zero, aí deu 0,4, aí já teve um êxtase de determinadas análises, entendeu? Mas isso é irrisório, né? Nós sabemos aí que quando dizem, né, as séries temporais, que quando você gera empregos informais, porque tem gente que acha o seguinte, primeiro gera empregos informais, depois vem os formais. Não é verdade. Quando primeiro se gera empregos informais, significa que os formais não estão sendo gerados. Na verdade, quando a economia é forte o suficiente, ela já gera o formal direto, ela não passa por essa etapa de primeiro gerar informal, depois formal. Exatamente. Teve esse dado de crescimento do segundo trimestre, muita gente achava que a gente estava em recessão, eu mesmo acreditava que a gente poderia ter visto uma queda de PIB, né, que junto com a queda do primeiro trimestre caracterizaria uma recessão técnica, né, mas o dado veio bom, veio de 0,4%. É um dado que veio bastante distinto do que a gente vinha observando das pesquisas de indústria, de comércio, né? Então tem chance dele ser um soluço de fato. Quando a gente olha os dados de terceiro trimestre, né, por exemplo, a produção industrial de julho, que já saiu, apresentou nova queda, né? Quando você olha a trajetória da indústria no terceiro trimestre, ela não é nada boa. A gente vê dados, inclusive de produção e venda de veículos que vinham melhorando. A gente vê que o licenciamento de veículos de agosto caiu em relação a julho. Então, a gente não tem, Alberto, de fato, sinais consistentes de que a economia está melhorando. A gente talvez tenha sinais bons de que ela não esteja caindo, né? O que a gente tem sinal consistente é que ela está parada, na verdade, né? Então, e agora você tem a crise da Argentina, já foi aí, as estatísticas já mostram que a Argentina reduziu a importação de automóveis fabricados no Brasil, será mais um componente para a nossa crise aqui. E eu noto, assim, existe, junto a determinados segmentos, artigos de opinião nos jornais, uma visão de que se o governo fizer o dever de casa e se houver paciência, que é muito isso, o governo tem que fazer o dever de casa, sinalizar para os investidores que ele está sendo austero e, em havendo paciência, os investidores voltam a investir e o país volta a crescer. Agora, não é isso que nós temos visto nos últimos 2, 3 anos. Quer dizer, esse dever de casa tem sido feito e ninguém voltou a investir. Isso é uma visão até inocente, né? A visão de que se o governo faz tudo direitinho, o setor privado investe, né? Está muito longe da realidade e do que acontece de fato nos países, né? O que a gente observa no mundo é um debate gigantesco sobre essa coisa do governo controlar o gasto público e as economias não retomarem, né? As economias não conseguem retomar porque os governos têm tentado controlar gastos, nem no Brasil. Aliás, a gente vai completar já praticamente 4 anos, né, de controle de gastos ou de uma política fiscal, como chamam os economistas, muito mais rígida, né? E nem por isso o setor privado está investindo no Brasil. Por que ele não está investindo? Não está investindo porque ele vê um nível de ociosidade gigante, as fábricas estão vazias, comércio, shoppings, lojas, não há nenhuma perspectiva de ocupação da capacidade instalada, que aumentou muito na era Lula e na era Dilma, né, e agora está ociosa. Os consumidores, os trabalhadores não têm perspectiva de consumir porque não ganham mais porque está o desemprego elevado, tem trabalho informal, eles têm medo de perder o emprego no futuro, então eles também não gastam, os empresários não investem porque está tudo vazio, e a gente fica numa situação clássica de falta de demanda, né? Uma situação em que todo mundo tem medo de gastar, tem medo de investir e gastar, que é a clássica situação keynesiana. E quanto mais o governo sai da economia, mais ele piora isso, inclusive, porque ele tira uma demanda que está fazendo falta, né? Paulo, eu queria acrescentar uma coisa, é um microdado de nossas pesquisas de opinião. Sempre que a gente faz, no momento, não tenho essa pergunta, mas já vi isso em várias oportunidades, que aquele que se endivida é aquele que tem um emprego que ele se sente estável. Em geral, um emprego de carteira assinada. O autônomo se endivida muito menos. Então, essas pessoas de emprego informal, ou de algum tipo de ocupação informal, elas têm menos incentivo para o endividamento do que as pessoas que trabalham com carteira assinada
e quando elas percebem no seu entorno que aquele emprego dela vai ser mantido por um período, aí ela se endivida. Então, como o desemprego é muito grande e não há clareza, essas pesquisas, até públicas agora, divulgadas pelo Datafolha, não há clareza de que o emprego retomará, as pessoas simplesmente não se endividam para fazer compras. Sem contar toda a outra parte que as pessoas estão pagando dívida, não estou nem entrando nessa. Existe o peso da dívida que a gente chama, né? A gente teve um movimento aí de 5, 10 anos da era Lula-Dilma em que houve grande endividamento das famílias, elas estão aos poucos pagando essas dívidas e melhorando a situação financeira delas, mas em paralelo a situação do mercado de trabalho se deteriorou demais, porque a gente tem um desemprego aí da casa de 12%, que, aliás, o número é fácil, Alberto, para o Brasil, a gente tem 100 milhões de empregos disponíveis, 100 milhões de pessoas que estão em idade de trabalhar, né? Das quais 12 milhões estão desempregadas e mais umas 12 ou 13 estão subocupadas, ou seja, estão em empregos de baixa qualidade. Dá um quarto da população que poderia estar trabalhando, é muita gente. E isso não dá segurança nenhuma para a pessoa gastar, seja se endividar, ou seja, gastar simplesmente consumindo qualquer coisa que seja, né? Então há uma fragilidade do mercado de trabalho, uma fragilidade da situação pessoal, né, muito grande, que impede esse gasto, essa demanda que a economia precisa para ser reativada. Por outro lado, o investimento também não anda, porque os empresários veem essa situação ruim e de ociosidade, então eles não têm pouco estímulo para expandir as empresas. Lá fora, a guerra comercial está desacelerando o comércio mundial. A Alemanha parece que já tem uma recessão contratada, os Estados Unidos saíram artigos aí, nós andamos nos comunicando essa semana, regiões dos Estados Unidos já têm sinais muito fortes de recessão, quer dizer, não é o país inteiro, mas em algumas áreas do país a recessão já se faz sentir, então a situação internacional não favorece o Brasil. Exato, então, raciocina comigo, o consumidor não gasta, não compra nada. O empresário não investe porque está tudo vazio, tudo ocioso, sobrando máquina e fábrica. O mercado mundial não compra produtos brasileiros porque está praticamente em recessão. O governo corta gasto porque tem as contas públicas numa trajetória ruim. Então, se ninguém gasta, a economia afunda, a economia fica parada. Essa é a ideia, né? E tem uma certa... nada, né? E uma crença aí, né, de decisores públicos de que isso é necessário, que isso tem que ser feito agora. Uma crença, eu diria até em doutrinas, né, que eventualmente ignora as evidências empíricas de que alguém tem que tomar iniciativa para que esse círculo vicioso seja quebrado. Exato, e o que a gente vê na prática e nas experiências de vários países é que quando o governo está investindo, especialmente em investimento público, tá, ele atrai o investimento privado. Então, o investimento público ele é totalmente complementar ao investimento privado e muitas vezes ele puxa, especialmente quando feito no setor de infraestrutura, né? O caso de China, dos europeus, de Alemanha, dos Estados Unidos. Então, o que a gente deveria estar fazendo agora é aumento de investimento público, especialmente em infraestrutura, para induzir o investimento privado, porque eles têm uma relação mutualista, eles são complementares. Né? Para ter um efeito multiplicador. Isso todo mundo já conhece, né? New Deal, né? Lá atrás isso aconteceu, tirou o país daquele tamanho da crise, outros repetem isso, né? Existem investimentos em outras áreas, obviamente, em desenvolvimento de tecnologia, que também puxa o investimento privado, mas isso é uma coisa emergencial que a população está sofrendo muito. E no Brasil eu brinco, é uma tristeza, a gente tem que rir para não chorar, porque aqui a gente está tendo aula prática de gestão macroeconômica, porque a gente está vendo nesses 4 anos o que acontece quando há uma insuficiência de demanda agregada. Que isso é um termo horrível de economista, né? O que é essa insuficiência de demanda agregada? Ninguém quer gastar, está todo mundo com medo. Se está todo mundo com medo e ninguém gasta, a economia não anda. Esse é o grande problema da coordenação macroeconômica, da conjuntura macroeconômica. A gente precisa achar agentes econômicos dispostos a gastar. Esse é o grande desafio do Brasil para já, no curto prazo, né? Que é o que você falou. Paulo, é isso aí. A gente estava muito tempo sem conversar, alongamos muito esse papo aqui de hoje. Tá bom, obrigado. Foi um prazer. Um abração, hein? Valeu.